Por que a maioria dos cristãos são pobres? Vive uma vida limitada, vive dentro da igreja, fazendo campanha, fazendo orações e não progride na vida. É o tema desse vídeo. Eu sou a Andressa e bem-vinda a esse canal maravilhoso, Mulheres que Transformam. Vamos conversar sobre esse tema, porque é um tema que eu vivi por muito tempo dentro da igreja, sendo uma pessoa cristã, e é um tema muito relevante para a gente conversar sobre esse assunto. Então, se você é cristã, me perdoa, vai ter coisa aqui que você não vai gostar de ouvir, mas que é muito necessário. Então, vamos lá. Muitos cristãos vivem anos fazendo campanha, jejum, propósito, vigília, mas continuam pobres, emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. E sabe por quê? Porque oração sem renovação de mente vira repetição. Você pode prosperar, mas sente culpa de ganhar dinheiro. Pede abundância, mas acredita que sofrer é um sinal de sacrifício. Pede portas abertas, mas continua com medo de crescer. O princípio exige mudanças. Mentalidade, propósito, responsabilidade. Prosperidade não começa no bolso, começa na mente. Deixa eu pegar o meu óculos, que eu vou conversar com vocês e contar a minha experiência, tá bom? O problema não está você fazer oração. O problema é que a fé sem obra, ela é morta. Eu vivi por muito tempo dentro da igreja e eu participava de campanha, participava de vigílias, e a minha vida não mudava, a minha vida continuava na mesma. Não só a minha vida, mas a vida da minha família, a vida da minha mãe. Então a nossa vida continuava na mesma. Desde pequena, a minha mãe me levava para a igreja. Então eu aprendi a ter fé em Deus, eu aprendi a orar, então eu ficava naquele meio dos evangélicos. E eu não percebia, depois, por muito tempo, eu percebi que algo começou a me incomodar naquele meio. E quando eu olhava ao redor, eu via a maioria das pessoas, a grande maioria mesmo, das igrejas que eu frequentava, que minha mãe me levava, a grande maioria, pessoas extremamente pobres, pessoas escassas. Então, entrava ano e saía ano. E a pessoa sempre na mesma. A gente participava de oração, não era falta de oração. A gente participava de oração, jejum, campanha, vigília e nada. A vida não mudava. Fomos ensinada errada. Eu, pelo menos, eu fui ensinada errada. Eu fui ensinada a orar. Eu fui ensinada a esperar. Eu fui ensinada que um anjo ia me ajudar, que um anjo ia se materializar, ou ia usar uma pessoa para me resgatar, para me tirar de determinadas situações. Infelizmente, a maioria de nós somos ensinada assim. Ensinada a orar, a esperar a espera de um milagre. Mas se a própria Bíblia fala que a fé sem obra é morta, eu não fui ensinada assim. Eu só fui ensinada a orar, eu só fui ensinada a esperar. Então eu cresci naquele meio desse jeito. E as pessoas eram extremamente pobres. Tinha gente que ia para a igreja arrastando chinelinho, sabe? Chinelinho, imitação de havaiana. Gente, sem brincadeira. Chinelinho, imitação de havaiana. Sabe quando você coloca o prego, que a sandália arrebentou, você coloca um grampo, um prego? Eu cansei de ver. Era esse meio que eu frequentava. De pessoas que não tinham nem condição de comprar um sapato decente. Eu vi pessoas arrastando chinelinho, imitação de havaiana, usando prego. Eu falei assim, gente, onde que está a prosperidade nisso? Que Deus é esse? A pessoa ora, tá fazendo campanha, e as pessoas, gente, daquela igreja que eu frequentava, pessoas muito miseráveis. Eu não digo financeiramente apenas, eu digo mais mentalmente. Só que na época eu não tinha
eu era pequena, né? Minha mãe me levou desde pequena e eu fui crescendo, fiquei lá até adolescente, depois adulta, fui para outras igrejas, né? Mas as igrejas que minha mãe me levava, sabe aquelas igrejas fundo de quintal? Que aquelas igrejas que os pastores falam até errado, acho que nem a maioria nem fizeram teologia, são ordenados pastores, né? Então aquele meio muito pobre, aquele meio muito escasso, e não adiantava fazer oração, não adiantava fazer campanha, entrava a campanha e saía a campanha, as pessoas na mesmice. Então eu, infelizmente, eu fui ensinada assim. E quando você é ensinada desde pequena a orar, a esperar pelo milagre, você não age. Então, esse sistema, infelizmente, é um sistema que te aprisiona. A grande maioria dos pastores, padres, religiosos, né? Não estou falando líderes religiosos, não se engane. A grande maioria, eles sabem o que estão fazendo. É um grande aprisionamento. Então, eu estou aqui contando a minha experiência, o que eu vivi. Então, eu queria abundância, mas a abundância não vinha porque eu aprendi só a orar, eu aprendi só a fazer campanha. Eu não aprendi a limpar minhas crenças limitantes, eu também não aprendi a agir. Depois, gente, de 40 anos que eu aprendi a verdade, que a fé sem obra é morta, mas não foi me ensinado assim, né? Parece até óbvio, não, você tem que agir, mas não é óbvio. Porque eu vi um relato de uma pessoa dentro da igreja. Olha só, escuta essa história. Teve uma campanha de uma outra igreja, tá? Só que essa igreja, o pastor tem uma mentalidade diferente, graças a Deus, né? Essa igreja, o pastor, ele é empresário. Então, ele dá muita mentoria dentro da igreja, de empreendedorismo. Ele tem uma mente diferente. Ele fez uma campanha dentro da igreja dele para prosperidade. Aí tava um membro, né, participando da campanha. Aí ele falou que esse membro nunca que saía dessa campanha. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo com esse homem? Que ele nunca que termina essa campanha. Porque ele terminava a campanha, depois ele começava a outra. Mas o raio do homem nunca que terminava a campanha. Aí ele chegou uma vez e perguntou a ele, né, o que estava acontecendo, que ele nunca que terminava a campanha. É uma campanha para prosperidade. Ele falou que estava esperando em Deus uma porta de emprego. Aí esse pastor falou assim, mas você entregou o currículo? Ele falou assim, não. Aí o pastor estava contando numa live que essa campanha ficou acho que 1 ano. E isso intrigou ele, porque ele estava naquela campanha já fazia 1 ano. Aí ele perguntou, aí ele foi ver que ele só estava orando, mas não estava agindo. Mas a culpa, eu não culpo esse homem, né? Ele só orou, ele não foi entregar currículo, por isso que o emprego, ele estava esperando o emprego cair no colo dele, eu bater na porta dele. Infelizmente, a grande maioria nós somos ensinadas assim, que vai vir um anjo, que as coisas vão se materializar, que as coisas vão acontecer. Não vão. Por isso que a grande maioria das pessoas que estão ali dentro da igreja, a grande maioria, eles são pobres. Primeiro, o líder, né, é orquestrado para isso, para que ela fica sempre dependendo de um líder, dependendo do outro. Não é feito uma coisa para abrir a mente dela, sim para ela ficar com uma mente limitada, dependendo da igreja, ficando campanha atrás de campanha, e assim, e sustentando aquela grande máquina, porque hoje a igreja virou um verdadeiro comércio, infelizmente. Deixa eu contar, eu não vou falar igreja, tá? Quando eu morava em um outro lugar, eu gostava muito de frequentar uma determinada igreja. E a minha filha também tinha escolinha, e todo domingo a minha filha ganhava cachorro-quente, suco, refrigerante, pipoca. E quando era festa de criança, gente, a minha filha chegou a ganhar uma Barbie verdadeira. Então os presentes naquela igreja era muito bom. Olha o que me aconteceu. Olha o que aconteceu. Toda vez, aí eu percebi, toda vez que chegava na hora dos dízimos e das ofertas, tinha 2 pastores essa igreja. Um pastor novo e um pastor mais velho, né? Que diz que é ancião. Toda vez
que chegava a hora, o momento dos dízimos e das ofertas, subia no púlpito um pastor ancião. E era sempre ele. Gente, ele sentava o sarrafo no dinheiro. Palavras, né, que nós já estamos sabendo, palavras clichês que nós estamos sabendo de cor e sorteado da Bíblia, que é mais fácil um camelo passar por um filete de agulha do que um rico entrar no céu. E outras coisitas, mas sempre. Eu passei uns 4 domingos indo naquela igreja, ou mais, e sempre ele estava metendo sarrafo no dinheiro. Eu falei assim, ainda bem que eu nunca dei minha oferta aqui nesse lugar. Porque se eu der o meu dinheiro aqui, ele vai estar amaldiçoando o meu dinheiro. Eu fiquei percebendo qual o motivo de quando chegar na hora do dízimo das ofertas, ele tem que falar mal do dinheiro. Pois isso que ele fazia, ele falava mal do dinheiro. Sentava o sarrafo no dinheiro como se o dinheiro fosse um verdadeiro vilão. E eu, com a minha cabecinha da época, não estava estudando desenvolvimento pessoal, ainda não, mas eu percebi, falei assim, pera lá, esse pastor sentando o sarrafo no dinheiro, falando mal do dinheiro como se o dinheiro fosse um demônio, né? Dinheiro não é pessoa, pessoas são má, né? Pessoas podem ser má, mas dinheiro não é pessoa, dinheiro é um papel. Aí eu pensei, gente, a minha filha ganha tanto presente quando é festa nessa igreja, e presente bom, Barbie verdadeira. Todo domingo tem cachorro quente para as crianças, refrigerante, suco, pipoca. Alguém tem que bancar isso tudo, não é verdade? Alguém tem que bancar. E quem está bancando? São os fiéis. Então, qual é o motivo desse pastor estar falando mal do dinheiro? Todo domingo, quando chegava na hora das ofertas, ele sentava o sarrafo do dinheiro, falando que ser rico é ruim, que é melhor ser pobre, tudo que você pode imaginar da Bíblia, falando mal do dinheiro, falando mal contra rico, ele falava. Eu falei assim, peraí, esse pastor quer que suas ovelhas fiquem assim, ó, não olhando para os lados e enchendo a igreja, não sendo liberta, não conseguindo a sua independência financeira e sustentando aquela máquina. Depois, foi uns 3, 4 domingos nisso, eu fui sair, eu falei assim, não coloco mais os meus pés nessa igreja. E dei graças a Deus que eu nunca dei uma oferta naquela igreja, nunca senti de dar uma oferta. Depois eu fui ver o porquê eu nunca senti de dar uma oferta. Porque ali ele estaria amaldiçoando o meu dinheiro também. Porque uma igreja, ela precisa dos fiéis, porque os fiéis é que sustentam aquela igreja. E ele falando mal contra a prosperidade, aí a igreja não era uma igreja de pessoas ricas, né? Era uma igreja muito bem arrumada, grande, estruturada, mas não era de pessoas ricas. Mas aí eu fui ver, né? Eu fui olhar um pouco para os lados, né? Como que eram os fiéis, né? A maioria dos fiéis. Todos eles, assim, pegando ônibus, busão. Uns pegava 2, 3 condição para ir para a igreja. Outros morava por ali mesmo. Então, uma vida escassa, uma vida limitada. Pouquíssimas pessoas que tinham carro ali naquela igreja. Inclusive o pastor tinha carro, né? Pouquíssimas pessoas, o resto tudo pegava ônibus, 2, 3 ônibus, ficava lá no ponto do ônibus, né? Nem dinheiro para pegar um Uber tinha para ir para casa, tinha que ficar lá à noite, que domingo, gente, você que mora em cidade grande, pelo menos a cidade que eu morava, hoje eu não moro em mais cidade grande, mas a cidade na qual eu morava, domingo, sumia os ônibus, você ficava horas e horas e horas e horas no ponto do ônibus. Então, aquelas pessoas ficavam ali, naquela escuridão, horas e horas naquele ponto do ônibus, até passar o ônibus. E não tinha condição nem de pegar um Uber. Porque com Uber, olha, gente, Uber não é caro. Com Uber, rapidinho, você chama no aplicativo, rapidinho vai para casa. Porque o sistema é feito para isso. É feito para te emburrecer, o sistema é feito para te emburrecer, é feito para você ficar dependente do outro, e é feito para você ficar numa mentalidade escassa. Porque tudo acontece na mente. O dinheiro vem primeiro quando você muda a mentalidade. Não é o contrário, o dinheiro aparece e depois você muda a mentalidade. Não, você muda a sua mentalidade, aí o dinheiro vem. Mas como vai vir um dinheiro se você é ensinado só a orar, a só pedir, a esperar? Não funciona, não tem lógica. Você pode orar? Pode. Você pode ter fé? Pode e deve ter fé. Mas qual é o segundo passo? Orou. Você pediu, orou, ter fé?
é agir. Eu costumo até falar, ora menos e age mais. Ora menos e faça mais. Faça mais o tempo todo. Porque eu acordei, né? Eu falo que nunca é tarde, mas eu acordei um pouco tarde. Eu acordei agora que eu tô agindo. Agora aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Abri o meu próprio negócio, comecei a agir. Depois que eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, que eu comecei a agir, porque eu não agia, gente. Eu não sabia. Eu pensava que ia vir um anjo se materializar, que ia me tirar da escassez, me tirar de um casamento abusivo, que ia bater alguém na minha porta, que ia acontecer um milagre. Mas o milagre é você mesma. Eu sei que muitas pessoas ficam com raiva. Eu acabei de assistir um vídeo de um rapaz, que ele é ateu, e tinha muitos evangélicos falando mal dele, praguejando ele. Aí ele fez um vídeo falando assim, ó, vocês me praguejaram, vocês me tacaram pedra, né? Vocês me tacaram pedra, mas eu tô aqui com o meu canal prosperando, o dinheiro tá no meu bolso, eu tô prosperando, enquanto vocês estão aí na pobreza. Então, um ateu tá prosperando e vocês que têm tanta fé, porque vocês estão na pobreza? Gente, ele não falou errado. Ele falou certo. Porque, infelizmente, essas pessoas é um cego guiando outro cego. Eu posso falar, porque eu sou cristã. Eu posso falar. Foi a fé que foi me ensinada. Eles, infelizmente, gente, eu posso dizer, é a grande maioria. É a grande maioria. Por isso que eu até me afastei um pouco. Me afastei. Eu vou na igreja bem raramente agora. Porque a maioria, gente, a grande maioria, são pessoas que gostam de apontar. São pessoas que gostam de julgar, falando que o outro tá com demônio, apontar, que aí vem querer esfregar a Bíblia, versículo na nossa cara, mas eles não conseguem olhar no espelho. Verde eles ganharem uma alma, né? Já que eles falam que a salvação só tem em Cristo, então por que eles não plantaram coisa boa naquele ateu? Não. Como aquele ateu vai se converter? Já que eles querem que ele deixa de ser ateu e vá para a igreja, como ele vai se converter assim, gente? Uma porção de pseudo-cristã tacando pedra no rapaz. Falando que ele vai para o inferno, que ele é herege, falando uma porção de coisa. Como essas pessoas acham que vão para o céu assim, gente? Acusando, apontando. Não vão. Mal essas pessoas sabem que estão cegos. Um cego guiando outro cego. Esse ateu não falou errado. Ele falou no vídeo, enquanto vocês estão me praguejando, eu estou aqui prosperando e vocês estão aí pobres. E é verdade. Porque a pobreza, a maioria dos cristãos, é uma virtude. E não é. Não é virtude. Pobreza não é virtude. Nunca foi. O sistema quer, quanto mais você sendo uma mente limitada e estando na pobreza, melhor o sistema consegue te dominar. Não vê um político aí que apareceu aí falando? Quanto mais a pessoa burra, ele consegue controlar as pessoas. Tem um político aí. Se vocês procurarem, você vai ver. Tem um político que falou isso. Ele tá errado? Ele tá certo. Quanto mais, então, o sistema é feito para te emburrecer, para te empobrecer, porque é mais fácil de dominar a massa. Então, quanto mais eu orava, eu continuava na pobreza. Porque eu estava naquele meio de pessoas muito escassas, de pessoas muito pobres, de pessoas que não conquistaram nada. Nada, nada, nada. Não tinha uma bênção para contar. A bênção que eles tinham para contar era assim, eu estava enfermo, não sei o que, agora eu consegui uma bênção, melhorei. Agora, que conquistou uma faculdade, que conquistou um concurso público, que conquistou o emprego dos sonhos, que deixou de ganhar uma miséria para ganhar, sei lá, 20, 30 mil reais por mês. Isso não tinha. Era só miséria. E eu naquele ambiente. E o ambiente, gente, ele te molda. Então, como eu queria ser abundante se eu estava naquele meio de pessoas escassas, de pessoas pobres. E quando eu falo escassa, gente, não é só escassa financeiramente, não. A pior escassez é a mental. Agora, se você conseguir mudar a sua mente, é questão só de tempo, do dinheiro se materializar aqui na sua mão. Talvez você não precisa mais de uma campanha. Talvez você precise quebrar o pacto com a escassez. Se isso falou com você, comenta hoje, eu rompo com a escassez da minha vida.
Tchau, tchau. Eu sou a Andressa e você está no canal Mulheres que Transforma. Deixa o seu like, se inscreva nesse canal. Tchau, tchau.